Você já viu pessoas que quando recebem um diagnóstico de alguma doença, ela acaba ficando mais doente do que ela já estava? E isso é o que a gente chama de efeito nocebo. E é por isso que muitas vezes a pessoa acaba casando com o seu diagnóstico, né? Por quê? Porque ela ouviu ali um diagnóstico e aí ela toma para si que isso vai ser para o resto da vida. Claro que existem doenças ditas incuráveis, né, e que muitas vezes traz essa percepção de que realmente não existe essa possibilidade. Mas existe um fator aí que é muito importante, que é essa percepção que a gente tem. Então, o que é o efeito nocebo? O efeito nocebo é quando a gente impacta negativamente a nossa saúde de acordo com a percepção que nós temos. Então, assim como existe o efeito placebo, aquele que, por exemplo, a gente toma, não sei vocês, mas eu que já sou um pouco mais antiga, a minha mãe dava lá água com açúcar e dizia que tinha remédio e a gente ficava bem, né? Isso é um efeito placebo. E é assim que é feito os experimentos para comprovar a eficiência de um medicamento, por exemplo, de uma vacina. Se testa usando um grupo de pessoas a qual é administrado só o placebo e a outra que é administrado o medicamento. E aí faz uma comparação entre o que foi realmente uma ação da psicologia da pessoa, né, de como ela entendeu que estava tomando um remédio para se curar e ela se curou, e um outro grupo onde realmente o medicamento agiu. Então, esse efeito placebo é onde a gente se sugestiona a ter uma melhora, o nocebo também a gente se sugestiona a ter uma piora. Então, muitas vezes, quando alguém recebe um diagnóstico, aí é que ela adoece mesmo. Ou muitas vezes ela mantém esse diagnóstico. Então, por exemplo, no caso da diabetes, né? Ah, eu sou diabética. Então, a pessoa fala para si o tempo todo. Mas não quer dizer que essa diabetes não possa ser revertida. Claro que a gente já sabe que vai ter ali uma predisposição, mas muitas vezes, se a pessoa mudar os hábitos, mexer na sua alimentação, muitas vezes incluir uma atividade física, ela consegue sair desse quadro de estar diabético, né? E aí ela consegue um melhor controle da doença, uma melhor convivência com a doença. E o que não acontece quando muitas vezes a pessoa é impactada negativamente e aí ela já entra num quadro de ansiedade, de frustração, de angústia, porque ela vai estar ali com essa doença. Então, por isso que a gente não pode casar com o diagnóstico, né? E aí a gente se rotula, né? E fala, a partir de hoje eu sou assim, e aí a gente permanece nessa constante afirmação da nossa doença. A gente sempre vai ter que tomar os cuidados devidos, tomar a medicação necessária, procurar ajuda de profissionais, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma orientação correta e também usar meios para tirar todo esse estresse, toda essa ansiedade que está envolvida com a doença. Então é muito importante a gente tomar medidas práticas, que é usar a medicação que precisa, e incluir na nossa rotina o que é necessária, como uma boa alimentação para aquela situação, atividade física, né, água, que é importantíssima. Muitas vezes só o fato da ingestão da água em quantidade adequada já ajuda a lavar o nosso corpo, sendo que a gente é 70% água. Então, quanto a água é suficiente, ela consegue eliminar aí bastante dos nossos problemas, né? Porque a gente consegue limpar o corpo adequadamente. Claro que para isso a gente também precisa tomar uma água de boa qualidade. Então, alguém que toma água da torneira, né, por mais que seja dita potável, infelizmente não é uma água de boa qualidade. Então, a gente tem que cuidar também da qualidade da água que a gente cozinha, que a gente muitas vezes toma banho também, porque a pele muitas vezes até desencadeia processo alérgico por causa do cloro, por exemplo. Enfim,
todo esse olhar mais abrangente para o nosso corpo e de uma maneira mais estruturada vai nos ajudar a nos manter saudável, né? Então, procurar fazer outras coisas. Então, por exemplo, toda doença ela está associada a um tipo de emoção, a um tipo de comportamento. Então, muitas vezes a gente pode olhar também para isso e de modo a diminuir, né, a intensidade ou o reflexo dessa doença em nós, né? Então, existe pessoas e pessoas, né? Então, quanto mais a gente tem esse pensamento mais negativo, esse pensamento mais voltado para a doença, colocando o foco na doença, então realmente vai ficar mais difícil a gente ter uma boa saúde. A gente precisa olhar o corpo e também acreditar na capacidade dele de recuperação, porque ele é maravilhoso e ele trabalha o tempo todo para que a gente retorne ao estado de saúde. Então é importante que a gente dê condições para isso. Então, uma boa alimentação, um bom sono, né, boas emoções, né, não ficar assistindo só, por exemplo, coisas que nos levam a ficar ansioso, a ficar com medo, né, que tudo isso desgasta a nossa energia. Aquela energia que o corpo ia usar para cuidar da doença, ela está sendo gasta quando a gente, por exemplo, fica ali muito envolvido em problemas que muitas vezes a gente não tem controle, né? Então, por exemplo, assistir noticiários onde nos deixa muito nervoso, muito ansioso, isso acaba debilitando a nossa saúde e a nossa imunidade também. Então, são vários pontos no nosso dia a dia que a gente vai cuidando para que a gente não fique refém do diagnóstico, não case com ele e mesmo que a gente não consiga totalmente ter a cura de uma determinada doença, mas que a gente tenha um bom convívio com ela, com um mínimo de efeitos, de um mínimo de incômodo para a nossa saúde, né? Então é essa a importância da gente olhar para o nosso organismo como um todo e cuidar dele de uma maneira que dê condições para ele ter uma boa resposta diante de qualquer doença que a gente tenha. Se a gente focar só na doença, isso vai causar aí muita frustração, muita tristeza muitas vezes, e isso não nos ajuda a permanecer mais saudável. Então, vamos lá olhar para o nosso corpo de uma maneira melhor, de uma maneira mais amorosa e procurar soluções para os problemas que a gente tem. Então, se você gostou, compartilha, dê o seu like, pode deixar seus comentários. Qualquer dúvida é só perguntar. Muito grata, até!